O Flamengo resistiu à pressão do Palmeiras no Allianz Parque e conseguiu a qualificação para a próxima fase da Copa do Brasil na eliminatória mais esperada dessa fase de oitavas de final. 2-1 no agregado para o Rubro Negro, que jogou muito bem no jogo de ida no Maracanã e o Palmeiras foi muito mal. Na volta os papéis se inverteram, o Palmeiras fez um bom jogo, um ótimo primeiro tempo, sobretudo. O Flamengo esteve bem abaixo, mas conseguiu segurar a pressão e avançar de fase. Nesse vídeo a gente vai olhar um pouco dos detalhes táticos desse jogo, estratégias de Abel e Tite e como a partida, é claro, se desenrolou. A gente já está com o campinho na tela com as duas formações iniciais, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, para a gente trazer a análise desse confronto e entender como o jogo se desenrolou e as estratégias de lado a lado. Do lado do Palmeiras, mudanças importantes na estrutura de jogo, muito por conta da urgência do resultado. Então o Abel repetiu o sistema com três zagueiros de algumas ocasiões, não do jogo da ida, mas de algumas outras ocasiões, com três zagueiros de fato, né? Porque muitas vezes o Marcos Rocha pode fazer esse papel pelo lado direito. Rafael Veiga na posição de segundo volante, algo que o Abel já tinha ensaiado no domingo contra o Internacional, ao lado do Aníbal Moreno, né? Fazendo uma dupla com o Aníbal Moreno para ter um jogador de mais criatividade vindo de trás. Mike e Caio Paulista nas alas, né? Os dois alas com mais capacidade de chegada ao fundo e o Rony acompanhando o Felipe Anderson e o Flaco Lopes numa posição um pouco mais central, na ideia de ter muita gente na área, porque era inegavelmente um tópico do jogo imaginar que o confronto se desenrolaria muito a partir dos cruzamentos e das bolas erguidas na área. O Palmeiras cruzou 49 bolas na área do Flamengo ao longo de todo o jogo, porque o Flamengo tem uma fragilidade muito grande. O Palmeiras marcou dois gols assim, o gol validado do Vitor Reis, o gol invalidado do Flaco Lopes, dois gols a partir das bolas aéreas, bolas levantadas na área do Flamengo, não necessariamente de bola parada, né? Pode ser até de rebote de escanteio, mas o Palmeiras cruzou 49 bolas na área, essa era uma tônica do jogo e até por isso essa formação inicial com esses jogadores que podiam dar um pouco mais de peso à referência, além do Flaco Lopes, que é um muito bom cabeceador, o Rony, que é um jogador de muita chegada na área em vários momentos. Do lado do Flamengo, o Tite não tinha o De La Cruz para esse jogo, veio o Alan para a posição dele, o que era naturalmente esperado, e o Luiz Araújo foi mantido na esquerda, não como titular em relação ao jogo da ida, né, mas como uma ideia para substituir o Cebolinha, que foi titular no primeiro jogo e vinha muito bem até a necessidade da sua lesão. Vou até deixar linkado aqui em cima a análise do primeiro jogo, para quem quiser acompanhar aqui no canal do Taticamente Falando. Bom, estratégias ali, escalações iniciais, melhor dizendo, analisadas. Um pouco da estratégia do jogo de início foi, naturalmente, de o Palmeiras empurrar o Flamengo para trás e pressionar muito, né? Então a gente via o Flamengo formando suas duas linhas de quatro, com o Gerson fechando de um lado, ou tentando fechar de um lado, e o Luiz Araújo fechando do outro, a Arrascaeta sobrando na frente com o Pedro, né? Numa faixa um pouco mais central. O Palmeiras com muito volume, tanto por fora, com as ultrapassagens do Mike e do Caio Paulista, que eram praticamente pontas quando o Palmeiras tinha a bola, quanto nas movimentações do Rony, muitas vezes fazendo essas diagonais em direção à área para tentar dar mais peso ao lado do Flaco, do Felipe Anderson como esse meia pelo lado direito, que se associava bem com o Mike, e do Rafael Veiga, que vinha de trás como esse elemento surpresa para se juntar aos homens da frente. Então o Palmeiras muitas vezes teve uma superioridade muito grande ao longo do primeiro tempo, com esse volume imenso de jogo que teve, foi empilhando oportunidades, levantamentos na área, finalizações. O Palmeiras tinha 5 finalizações nos primeiros 10 minutos de jogo, até que encontrou o seu gol, como eu disse, numa bola parada, muito fruto de um volume muito grande, né? Até tem um registro na transmissão da Amazon Prime, de um chamado do Tite ao Gerson na beira do campo, falando que o Rafael Veiga estava com muita liberdade, né? O Gerson até responde um sorriso irônico ali, dizendo, se fosse só ele, estava tudo bem. Porque de fato o Palmeiras conseguia ter uma superioridade muito grande nessa faixa um pouco mais central do campo, né, com o Veiga se projetando, e muito espaço pelos lados também para os cruzamentos do Mike e do Caio Paulista. O Flamengo não conseguia encaixar a marcação, não conseguia pressionar, não conseguia sair em nenhum momento. Então não era incomum a gente ver o Vitor Reis colando no Pedro, o Gomes ficando na sobra com a Arrascaeta e o Murilo aqui pelo lado esquerdo, com só o Aníbal à frente deles. E o Palmeiras que empurrou totalmente o Flamengo para trás e conseguiu fazer seu jogo. Mesmo depois do gol marcado, seguiu um ritmo de pressão, de oportunidades criadas, de muito volume ofensivo, né? Que demorou um pouco até que o Flamengo conseguisse arrefecer um pouco esse ímpeto do Palmeiras. Passa um pouco por uma mudança de lado do Gerson para defender o lado esquerdo, com o Luiz Araújo vindo para o lado direito, né? O Gerson para encostar no Alan e ajudar nessa marcação ao Felipe Anderson, deixando com que o Pulgar tivesse mais a missão de vigiar de perto o Rafael Veiga. Isso ajudou a tirar um pouco desse volume muito grande que o Palmeiras tinha ao longo do primeiro tempo e depois, com o passar do tempo,
Flamengo conseguiu pausar o jogo, colocar a bola no chão, trocar um pouco mais de passes e respirar dentro do confronto. Esse panorama de pressão do Palmeiras total era muito imaginado e natural dentro das condições do jogo. Você não pode perder de vista que o Palmeiras tinha uma desvantagem de 2 gols e o Flamengo tinha uma vantagem de 2 gols. E o Palmeiras é um time muito forte, que dentro da sua casa principalmente é muito forte. Então o Palmeiras naturalmente pressionaria muito o Flamengo dentro do confronto e isso foi o que aconteceu. Não me parecia haver ali muita possibilidade da gente fugir muito dessa regra. A questão era tentar entender como o Flamengo ia minimizar essas possibilidades do Palmeiras dentro do primeiro tempo. E o Palmeiras e o Flamengo, melhor dizendo, foi muito ineficiente nessa ideia. Tentativa de se defender um pouco melhor e de conseguir respirar com bola. Demorou muito para o Flamengo conseguir estabelecer esse panorama. Tanto que a gente termina o primeiro tempo com 13-3 em finalizações. O Palmeiras com uma posse muito alta, um volume muito grande de jogo. E o Flamengo com muitas dificuldades. O Palmeiras passa a ter um pouco mais, um pouco menos de volume a partir das suas mudanças, forçadas por lesões, né? Muito na reta final do jogo também, é bem verdade. Quando vão embora primeiro o Mike e o Felipe Anderson, né? E vem para o jogo o Rocha, que é um lateral com características muito diferentes do Mike. O Mike é muito mais agudo. O Rocha muitas vezes é um cara que constrói um pouco mais por trás, né? Isso obrigou muitas vezes o Rony a fazer uma diagonal para ocupar esse lado direito, principalmente dentro do segundo tempo, né? E a entrada do próprio Gabriel Menino para fazer a função do Felipe Anderson. Em alguns jogos dentro dessa temporada, o Menino já fez essa função de um meio-campista atrás da referência, né? Vindo do lado esquerdo em alguns momentos. Não é algo tão novo assim para ele, mas é um jogador que não tem a mesma dinâmica, a mesma qualidade, a mesma eficácia para fazer essa função do que o Felipe Anderson. Esse foi um fator que prendeu um pouco a balança a favor de mais equilíbrio dentro do jogo. Ainda numa lógica de um Palmeiras com mais posse, com mais volume, com mais ocupação do campo de ataque, mas sem conseguir ter aquele domínio avassalador que teve ao longo de uma parte muito grande do primeiro tempo. E aí, em resposta a isso também, né, o Tite vem do intervalo com o Davi Luiz, por exemplo, no meio da defesa, junto com o Fabrício Bruno e com o Léo Pereira, para ter um jogador a mais para defender esse jogo aéreo. Vai embora nessa lógica aqui o Luiz Araújo, e aí o Tite desenha, né, o Flamengo com o Gerson fechando ali uma meia esquerda, também nessa tentativa de continuar ajudando o Alan, e o Arrascaeta preenchendo um pouco mais esse espaço, sem tanto ímpeto na marcação, não é tanto essa a característica principal, né, do Arrascaeta, ele não é um cara que é tão voluntarioso assim sem bola, mas o Flamengo tentava, né, principalmente com essa trinca, Gerson, Alan e Pulgar, mais os 3 zagueiros, fechar um pouco mais o centro do jogo, que foi por onde o Palmeiras transitou muito e bem durante aquela meia hora inicial do confronto. O Palmeiras tinha muita superioridade. E sem a presença do Felipe Anderson, sem as ultrapassagens do Mike, com o Rafael Veiga caindo um pouco de produção ao longo do jogo, o Palmeiras foi perdendo essa força, perdendo esse tanque cheio que teve ao longo de boa parte do confronto. E o Tite, na contramão disso, foi tentando fazer mudanças para manter o time ali minimamente com gás, para correr atrás. Então, vão embora o Alan e também o Varela, vem o Wesley para fechar o lado direito, que nem é tanto também a característica dele, é um lateral de mais passagem, e o Léo Ortiz para ser esse volante, algo que ele já tem feito, uma função que ele já tem exercido. E no Palmeiras a resposta a essa mudança, é muito interessante esse jogo também de mudanças, de alternativas, de características dos dois lados. No Palmeiras a mudança em relação a isso é a entrada do Lázaro na vaga do Rafael Veiga, o que puxa o Gabriel Menino um passinho para trás, né? O Veiga muito desgastado, fez um primeiro tempo de muita entrega numa função muito diferente, em que ele precisou de fato fazer uma função que exigia mais dele, de uma forma geral, né? Então saiu muito desgastado, veio o Lázaro na tentativa de reoxigenar o ataque, mas tampouco foi eficaz, né? Até mais para frente vai embora o Caio Paulista, veio o Vanderlan para tentar manter força de passagem nesse corredor, né? O Caio é um jogador de muita ultrapassagem, de muita qualidade na chegada à frente principalmente. Depois vem o Rios na vaga do Aníbal para tentar manter o Palmeiras com um bom controle de bola no meio campo e mais capacidade de criar. Mas nenhuma dessas mudanças acabou surtindo um efeito tão grande assim dentro do jogo. O Palmeiras terminou o segundo tempo, né, o recorte só do segundo tempo, com 7 finalizações. Tinham sido 13 no primeiro tempo. Só que dessas 7, 4 foram no período de acréscimo do jogo, nos últimos 8 minutos. Até os 45 minutos do segundo tempo, o Palmeiras tinha finalizado 3 vezes só contra o gol do Flamengo. Teve um gol anulado, é verdade, tem nossas questões de VAR, polêmicas, enfim, do outro lado também para o Flamengo. A ideia do vídeo não é entrar nessa questão aí de VAR, de arbitragem, polêmicas, de revisão de cartão. A ideia aqui é a gente olhar para as estratégias e falar mais do jogo jogado em campo de uma forma geral. Apesar do sufoco no fim, a partir da entrada do Davi Luiz, o Flamengo consegue se defender um pouco melhor e ter uma ou outra saída para o campo de ataque.
Ainda assim, muito pouco de uma forma geral. O Flamengo terminou a partida com 40% de posse em média, só 5 finalizações no global do jogo, 2 dentro do segundo tempo. No segundo tempo, até com um pouco mais de escape, encontrando Pedro em um momento ou outro, Arrascaeta para uma outra condução, até mesmo o Gerson para sair da defesa para o ataque. Mas o plano original, até pela vantagem, foi tentar se defender um pouco mais. O que, sinceramente, eu nem acho que seja um problema tão grande assim, né? É natural que pelo elenco, pelo investimento, pela força que o Flamengo tem, vá nas próximas horas, né? Estou gravando esse vídeo logo depois que o jogo acabou. Chover críticas em relação ao desempenho do time treinado pelo Tite. Pela excessiva cautela na cabeça de muita gente, eu acho que é uma visão muito respeitável do que foi o jogo. A questão, para mim, principal, é que a gente precisa olhar sempre o futebol sob o ponto de vista de que também há um adversário forte do outro lado. Se no primeiro jogo o Abel tinha uma estratégia de se defender e o Flamengo, de forma avassaladora, não permitiu que o Palmeiras executasse isso bem, no segundo o Tite tinha uma vantagem muito grande, tentou jogar um pouco com isso, de forma excessiva ou não. A gente pode analisar e, obviamente, discutir, mas não me parece que a postura tenha sido covarde ou algo do tipo. O Palmeiras foi muito superior. O Palmeiras empurrou o Flamengo para trás. Em alguns momentos o Flamengo não tinha uma saída, não conseguia trocar 3 passes, avançar casas dentro do campo, né? É sempre muito mais fácil, gente, a distância não estando envolvido no calor do jogo, fazer esse tipo de avaliação, né? Que o time foi covarde, não quis jogar. Me parece que tenha sido essa a estratégia do Flamengo. Não querer jogar, abdicar do jogo. O Flamengo não conseguiu jogar. E muito disso é mérito de um time que é muito forte. A gente está falando das duas equipes que protagonizaram aí os principais momentos do futebol brasileiro nos últimos anos do ponto de vista de conquistas, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. No primeiro jogo, o Flamengo foi amplamente superior e o Palmeiras fez um jogo muito ruim. Dessa vez no Allianz Parque, o Palmeiras foi amplamente superior, o Flamengo fez um jogo ruim, a eliminatória poderia ter tranquilamente ido para as penalidades, acabou terminando com a classificação do Flamengo na derrota por 1-0 e o avanço para a próxima fase. Mas um jogo com muitas alternativas, muito interessante, mais um duelo entre Tite e Abel Ferreira, times que seguirão protagonistas dentro dessa temporada. O Palmeiras agora não mais na Copa do Brasil, na briga por títulos. Se você chegou até aqui no finalzinho desse vídeo, vou pedir para você curtir, se inscrever, compartilhar e deixar também aqui embaixo a sua opinião, o que você achou do jogo, das estratégias dos dois treinadores, desse confronto. É muito importante para a gente comentar, curtir o vídeo, isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo tem relevância e espalhar por aí o conteúdo para mais pessoas. Vou ficando por aqui com mais essa análise no canal do Taticamente Falando. Valeu, tchau!